E aí, meu povo, feliz 2021 a todos. Que esse seja um ano de muita saúde, de muita produtividade e muitas realizações para vocês. Esse vídeo, que é o primeiro de 2021, é com certeza um dos vídeos mais pedidos pelos alunos e pelos candidatos que acompanham as aulas, que acompanham o canal, que é a resolução de exercícios sobre o tema emancipação política do estado do Paraná. Então, como abertura do ano, como abertura de 2021, nós vamos, nesse momento, resolver 4 exercícios sobre emancipação política do estado do Paraná. Espero que vocês entendam o conteúdo. Se você está caindo, se você está chegando em nosso canal por esse vídeo, não esquece de acompanhar toda a playlist que nós temos sobre história do Paraná, além de uma série de outros conteúdos também que nós temos em nosso canal. Ao final desse vídeo, se você considerou que as informações que aqui nós discutimos foi de importância para a sua vida, foi de importância para a sua preparação, não esquece de curtir o vídeo, não esquece de se inscrever em nosso canal. Mais de 50% das pessoas que acompanham as nossas aulas não são inscritas e a inscrição é muito importante. E por último, se você conhece alguém que esse vídeo vai contribuir para o conhecimento e para a preparação, seja lá qual for a prova, se é Polícia Militar do Estado do Paraná, se é vestibular, se é PAS, se é PSS, se é CFO, compartilhe o conhecimento, beleza? Vamos então ao vídeo, vamos então ao conteúdo. Primeira questão. A primeira questão, ela diz o seguinte: sobre o processo de emancipação política do Paraná, assinale o que for correto. Então, sobre o processo de emancipação política do Paraná, assinale o que for correto. 01. Ocorreu com a assinatura do Tratado de Madrid em 1790, que desmembrou o território paranaense da província do Rio Grande do Sul. Completamente errada essa alternativa, porque não tem nada a ver Tratado de Madrid com a emancipação política do Estado. Até porque, se vocês analisarem a fundo, inclusive a questão traz a data errada do Tratado de Madrid. O Tratado de Madrid foi em 1750. Então, já de início, nós já temos uma imprecisão histórica. Você que é um aluno mais atento, você que é um aluno que já está estudando há algum tempo, que já consegue detectar esses erros, essas imprecisões, você não precisava nem continuar lendo essa questão, porque ela está toda errada nessa alternativa, tá bom? Então, a questão nessa alternativa, ela está toda errada, então nós já riscamos a 01, nós já riscamos a primeira alternativa. Segunda, a Conjura Separatista foi um movimento que uniu autoridades e povo pela emancipação da província do Paraná. Exato. Vocês lembram que nas nossas aulas nós trabalhamos a Conjura Separatista. Inclusive a Conjura Separatista, ela faz parte de uma das 3 etapas que reuniram todo esse processo em prol da emancipação política. Então a Conjura Separatista é uma etapa das 3 etapas que nós tivemos ao longo de todo o processo, beleza? Professor, não sei do que você está falando. Professor, não lembro de Conjura Separatista. Retorne em nossas aulas, que eu tenho certeza que a partir do momento que você assistir a nossa aula e você retornar ao exercício, você vai conseguir compreender a questão, beleza? 04. A comarca de São Paulo foi a principal aliada na luta pela emancipação política da província do Paraná. Completamente errada. Na verdade, nós tínhamos uma grande restrição de São Paulo em relação à emancipação política do Paraná. E tem um outro fator.
comarca de São Paulo, nós éramos aqui comarca de São Paulo, não que São Paulo, a província, era uma comarca nessa época. Então temos mais uma imprecisão histórica nessa alternativa, e vocês bem sabem que houve toda uma luta entre São Paulo e Paraná em torno de todo esse processo de emancipação política. Então, São Paulo não foi aliado, beleza? 08. A Guerra do Contestado foi a última etapa do processo revolucionário que culminou na criação da província do Paraná. Primeiro que Guerra do Contestado e emancipação política do Estado não tem qualquer relação, tá? Um movimento e o outro movimento não possuem relações. Anotem isso, não deixem de lado. Outra questão muito importante. Aqui, quando a gente fala de processo revolucionário e nós comentamos sobre emancipação política do Paraná, nós temos sempre que tomar cuidado. O nosso processo, ele foi sim revolucionário no que diz respeito à modificação política e social. Vocês sabem, revolução é um movimento que modifica as estruturas. Então, quando a gente fala em termos territoriais, a gente pode considerar que foi uma revolução política, uma revolução social. Isso só para vocês entenderem onde eu quero chegar. Agora, quando você analisa a revolução no sentido bélico, revolução no sentido armado, nós não podemos falar sobre isso em relação à emancipação política do Estado do Paraná, que foi uma emancipação política pacífica. Se você falar revolução em relação à transformação, a esse conceito de transformação, a gente pode até entender. Agora, se você fala de revolução em relação ao caráter bélico, tá errado, tá? Então nós já vimos que até agora a única correta é a alternativa 02. 16. A Revolução Liberal e a Revolução Farroupilha serviram de inspiração para a luta de emancipação política da província do Paraná. Não necessariamente só serviram de inspiração, como também foram fatores primordiais no que diz respeito ao apoio de certas elites políticas, inclusive do próprio imperador, do próprio Dom Pedro II, em todo esse processo de emancipação política do Paraná. Não deixem de assistir a nossa aula, que eu digo a respeito desses movimentos, na primeira aula sobre o processo de emancipação política do Paraná. Como que esses dois movimentos, eles acabaram sendo propulsores de toda aquela questão de apoio de algumas elites políticas em torno de todo esse processo emancipador do estado, do território do Paraná. Então, nessa alternativa, nós temos os gabaritos 2 e 16, tá? Lembrando sempre, essa é uma questão somatória, mas a questão somatória, ela segue aquele princípio do verdadeiro ou falso. Então, poderia ter substituído esses números por lacunas e nós preencheríamos essas lacunas com falso, com verdadeiro, com falso, falso e verdadeiro, correto? Vamos à próxima questão. O Paraná conquistou sua emancipação política em 1853, depois de lutar por isso desde 1811. Assim, antes comarca de São Paulo, o Paraná tornou-se província com as mesmas dimensões territoriais e divisas da antiga comarca, estabelecendo-se que a capital seria Curitiba, em detrimento de Paranaguá, cidade então mais populosa e mais importante. Muitos nomes concorreram para que desse a emancipação. Indique a alternativa correta. Pessoal, essa é uma questão retirada de vestibular. Se vocês pararem para analisar, ela tem bem lá no fundo um enunciado que ele acaba sendo enunciado confuso. Por quê? Porque ele começa falando a respeito de um resumo do que foi o processo de emancipação política do Estado do Paraná. Então ele coloca inicialmente que o processo de emancipação política levou 42 anos, foi um processo longo, não foi um processo curto. Depois ele acaba colocando a respeito das dimensões, que realmente as dimensões da antiga comarca acabaram virando as dimensões da província. Mas professor, depois não houve todo aquele problema do contestado? Sim. Mas quando nós tivemos o ano de 1853 sendo marcado pela emancipação política do Estado do Paraná, o território da agora província paranaense é exatamente o mesmo de quando era comarca.
correto? E aí depois todas as definições posteriores de limites não entram nessa discussão em específico. E ele termina o enunciado falando sobre a escolha da capital, que Curitiba venceu essa disputa com Paranaguá. Só que observem que no enunciado, a pergunta que finaliza todo o texto é a respeito de nomes que participaram de todo o processo emancipador, certo? Ou que pelo menos tiveram papéis importantes nesse processo. Eu não vou ficar lendo todos os nomes para vocês, explicando sobre todas as pessoas. Eu já vou partir, na verdade, para a alternativa correta, que é a alternativa E. E eu quero que vocês não esqueçam, principalmente para o pessoal que vai prestar prova para o concurso da Polícia Militar do Estado do Paraná e prova do CFO, eu quero que vocês não esqueçam de dois nomes. Primeiro, conselheiro Zacarias, que seria o Zacarias de Góes e Vasconcelos, o nosso primeiro presidente da província do Paraná. Lembrando que na época eram presidentes das províncias e não governadores de estado, porque os territórios brasileiros não tinham essa denominação de estado, eram chamados de províncias. Então temos o presidente da província, o que seria hoje para a gente os governadores do estado, correto? Então primeiro foi esse conselheiro Zacarias de Góes e Vasconcelos. E nós temos o Barão de Antonina, figura importantíssima, tanto nas áreas econômica, políticas e sociais dentro do território paranaense e que participou de uma série de movimentos. Não pode esquecer desse nome, porque o Barão de Antonina ele não vai ser só importante nesse processo de apoio ao território paranaense em busca da sua emancipação política, tá? Ele vai participar também de vários outros momentos, vocês com certeza vão escutar falar muito sobre ele quando vocês analisam, inclusive em nossas aulas, os vários momentos políticos, econômicos e sociais que nós passamos no território paranaense, beleza? Não convém aqui eu fazer uma análise da biografia dos dois sujeitos, até porque ficaria um vídeo muito extenso e um vídeo com informações inclusive desnecessárias. O meu objetivo nessa questão foi, primeiro, trabalhar com vocês um enunciado confuso, isso pode aparecer na sua prova, e trabalhar com vocês dois nomes que eu quero que vocês não esqueçam nesse processo, tá? Primeiro, o conselheiro Zacarias de Góes e Vasconcelos, nosso primeiro presidente da província do Paraná, e o Barão de Antonina, certo? Vamos para a questão número 3. Assinale as alternativas que caracterizam a situação do Paraná enquanto era comarca e que motivaram o processo de emancipação política do território no século XIX. A resposta, na verdade, já está aqui embaixo. Por quê? Porque nós temos todas as questões, todas as alternativas como verdadeiras. E vamos discutir sobre elas. 01. A ineficiência administrativa e o despotismo dos comandantes militares da comarca. Tá certinho. Comentei, inclusive, durante as aulas, toda a ineficiência burocrática e administrativa e gerencial que nós tínhamos em relação a São Paulo quando nós falamos de administração sobre a sua comarca Paraná. E falei sobre esse despotismo, ou seja, essa grande violência. Quando a gente fala despotismo, não confundam com nepotismo. Nepotismo, grosso modo, é quando você emprega parentes tendo uma função pública, tendo, por exemplo, um cargo público, você emprega parentes onde não pode se empregar parentes. Despotismo seria respeito à autoridade, ao poder, onde nós temos uma grande autoridade, um grande autoritarismo de comandantes militares, sobretudo paulistas aqui no território paranaense. Isso deixava a população muito insatisfeita. A 2 também está correta, porque fala sobre a falta da justiça célere, considerando ser difícil impetrar recursos para as autoridades de São Paulo. Comentamos bastante isso também em nossas aulas. 04, cobrança demasiada de impostos e a péssima segurança. Bizarro, né? Nós temos comandantes militares muito violentos, mas quando nós falamos de efetividade do trabalho, nós tínhamos uma péssima segurança no Estado. Não havia escolas e nem professores suficientes para toda a população, problema educacional muito grande que a comarca do Paraná passava nesse momento, que depois demorou alguns anos para que a província conseguisse solucionar esse problema, e havia também a falta de moeda na comarca, pois a maioria dos impostos direcionava-se para São Paulo e não retornavam para atender às necessidades da população.
Pessoal, se eu pudesse dar uma dica para vocês, anotem todas essas alternativas em seu caderno, porque provavelmente você vai ter uma questão de emancipação política na sua prova e provavelmente eles vão querer que você saiba sobre os motivos que levaram à emancipação política do estado do Paraná, correto? E a última, que fala a respeito da emancipação política do estado do Paraná, assinale a alternativa correta. A. De 1710 até o ano de 1853, com sede em Paranaguá, o território paranaense estava sob a tutela carioca, com a denominação de Quinta Comarca do Rio de Janeiro. Completamente errado, tá bom? As datas elas não estão erradas, mas quando nós falamos a respeito de tutela carioca, se sabe que está errado, e comarca do Rio de Janeiro, completamente equivocado. Nós temos tutela paulista e comarca de São Paulo, certo? Sendo, claro, uma comarca da província de São Paulo. Mas quando nós falamos a respeito da comarca, nós temos sim toda essa questão envolvendo Paranaguá. Então muitos na época chamavam de Quinta Comarca de Paranaguá, em referência à sede, ou Quinta Comarca de São Paulo, em referência à subordinação. Podemos ter também essa discussão, certo? B. Em 1811, com a iniciativa da família real, é apresentado às cortes as vantagens e casos de autonomia da Quinta Comarca. Todavia, a iniciativa fracassou e teve negativa legislativa. Está totalmente errado. Na verdade, nós tivemos, pessoal, esse projeto da autonomia sendo apresentado à família real. Na verdade, essa apresentação ela foi completamente cheia de problemas, ela nem chegou necessariamente a acontecer da forma que deveria, e nós não tivemos, e muito pelo contrário, uma forma de as cortes apresentarem ali, ou serem apresentadas todas as perspectivas, as possibilidades e as vantagens dessa emancipação. Muito pelo contrário, está completamente errado. Em 1821 ocorreu a segunda tentativa de emancipação do território paranaense, denominada de Revolução Farroupilha. Não, aqui nós tivemos a chamada Conjura Separatista, não Revolução Farroupilha. A autonomia paranaense ocorreu com a Revolta Liberal de Sorocaba, não tem nada a ver. A Revolta Liberal ela favoreceu, assim como a própria Revolução Farroupilha. Foram movimentos que favoreceram toda a propulsão desse movimento, mas não que aconteceu por conta delas. E, em 2 de agosto de 1853, o projeto de emancipação do território paranaense foi aprovado. Prestem muita atenção. Em 2 de agosto, o projeto ele é aprovado. Então, você pega o projeto e você manda. E esse projeto ele foi aprovado. Ou seja, vai acontecer. Só que a autonomia ela é comemorada mesmo no dia 19 de dezembro, que é quando acontece necessariamente a inauguração da província. Tá bom? Então, presta atenção para ficar bem didático, para vocês não esquecerem. Em 2 de agosto, nós temos o projeto sendo aprovado. Em 19 de dezembro, nós temos a inauguração da província. Inclusive, é comemorado o dia 19 de dezembro como se fosse o aniversário da província do Paraná. Certo? Bom, espero que tenham entendido, espero que tenham compreendido a aula. Se essa aula te ajudou, não esquece de curtir o vídeo, não esquece de se inscrever em nosso canal. Vamos chegar logo a uns 1000 inscritos, que é uma marca importantíssima para todos os produtores de conteúdo, e vamos usar esse ano de 2021 para crescer ainda mais o nosso canal, lembrando que nós não pararemos as nossas atividades depois da prova da Polícia Militar do Estado do Paraná, muito pelo contrário, existem ainda muitas provas, existem ainda muitos conteúdos, existe o Enem, e tudo isso é importante para que a gente sempre entregue para vocês a melhor aula possível, o melhor conteúdo possível, beleza? Até a próxima aula, juízo e não esqueçam, estudem, certo? Grande abraço a todos e um ótimo ano para todo mundo. Valeu!